não recordo mais o nome do irmão, mas ele chegou a pedir oração por um amigo dele que se encontra na UTI. E eu peço ao pastor que no final do culto esteja orando por ele, apresentando ele. Queridos irmãos, na paz do Senhor Jesus, amém, meus amados. Já, meus queridos, que esta homenagem é com respeito à minha pessoa e à pessoa do pastor, do nosso presbítero Wilmar. Quero passar aqui a oportunidade para ele, depois nós falamos um pouco. Ele fala um pouco, eu falo outro, e assim fica completo o culto. Ouça os irmãos com a paz do Senhor. Quero também nesta oportunidade agradecer a todos os irmãos e irmãs pela homenagem que os fizeram a mim e ao nosso pastor nesta noite. Quero agradecer ao departamento de jovens, o departamento de senhoras. Também agradecer pela oração das irmãs que têm orado por nós, pois somos carentes das nossas orações. E também aos obreiros, quero agradecer aos obreiros também que têm estado ombreado com nós nesta luta, neste trabalho. E ao meu pastor também, irmão Nilton. Quero também deixar um versículo da palavra do Senhor em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que nos diz: portanto, meu amado pastor irmão Nilton, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Glória a Deus. Receba, meu querido, este versículo. Que Deus continue lhe abençoando, abençoando a sua família. Irmão Nilton, também lhe agradeço pela sua confiança que teve na minha pessoa de colocar ao seu lado, conduzindo este rebanho. Glória a Deus, também pela sua compreensão, porque, amados, o nosso pastor, tenho ele uma pessoa muito compreensiva comigo, sabendo a minha luta, o meu trabalho, e nas minhas faltas, às vezes, ele entende, tem entendido, graças a Deus. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, louvo a Deus pela vida desta igreja, que tem sido uma bênção nas mãos do Senhor. Então eu quero já nesta oportunidade agradecer a todos, a banda Nova de Paz, ao conjunto de jovens Apocalipse, as crianças. Muito obrigado pela homenagem, muito linda, glória a Deus, e que todos continuem assim, nessa alegria, louvando ao Senhor, e continuo somente pedindo oração por mim, pela minha família. Agradeço a minha esposa, ao meu filho Júnior, que sempre tem me compreendido e sempre tem estado comigo nos momentos mais difíceis. Eles têm me apoiado, graças a Deus. Então eu peço oração por mim e pela minha família, também pelo meu filho Micael, que não se encontra aqui, os irmãos sabem, ele está afastado dos caminhos do Senhor, mas eu peço oração à igreja para que Deus possa trazê-lo de volta para esta casa, para junto com este rebanho louvar e glorificar o nome do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Nesta noite estou muitíssimo alegre, feliz com todas as felicitações, todas as homenagens. Deus abençoe a todos, os conjuntos, irmãs, crianças, banda, jovens, todos os membros congregados. Dizer aos irmãos que estamos à disposição dos irmãos. Eu não tenho nenhuma dificuldade com nenhum dos irmãos, seja ele jovem, seja senhor, seja senhora, seja ancião. E se os irmãos ainda não têm o meu telefone particular, o meu contato, irmão, adicione
e nos adicione e conte conosco para as situações que porventura venham se passar e acontecer na vida dos irmãos. Não tenho nenhuma dificuldade com nenhum dos irmãos, tá bom, queridos? Inclusive temos conversado com alguns irmãos e eu gosto muito quando os irmãos me procuram para conversar, para falar, tá bom, meus amados? Tem a nossa irmã Helena, que desde quando chegamos aqui, ela sempre conversa comigo, fala comigo, e assim, de maneira que a gente conversa bastante, e eu acho muito bom e muito importante, meus amados, esta interação, meus queridos. Então, meus amados, não tenho nenhuma dificuldade, quero dizer aos irmãos, que os irmãos podem estar nos procurando, podem estar falando conosco, nós estamos ali trabalhando, mas também estamos à disposição dos irmãos o dia inteiro, das 7 até às 7 da manhã do outro dia, tá bom, queridos? Então, meus amados irmãos, para mim é um privilégio, é uma alegria estar à disposição dos irmãos para juntos, meus queridos, compartilharmos de experiências, de assuntos no qual venham nos envolver, nos entrelaçar como pastor e ovelhas, como irmãos, como pessoas que amamos uns aos outros, assim como o Senhor Jesus Cristo nos amou. O Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos: eis que eu vos dou um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E este amor, meus amados e queridos irmãos, é um amor sacrificial, é um amor na prática, é um amor no qual, meus queridos, está no meio do povo de Deus, está no meio da igreja do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo disse: olha, quando vocês amarem uns aos outros, aí verdadeiramente vocês serão conhecidos como os meus discípulos. Louvado seja o nome de Jesus. O que nos distingue, meus queridos, e o que nos define como discípulos do Senhor, como servos do Senhor, não é tão somente termos uma boa oratória, não é tão somente sermos carismáticos e ser uma pessoa agradável na qual todos querem estar ao seu lado, não é tão somente louvarmos bonito, cantarmos bonito, não é tão somente presidir, estar sobre a liderança de um grupo ou de muitas pessoas, até mesmo de multidões, mas o que nos define, o que nos distingue como discípulos do Senhor é o amor. Louvado seja Deus, aleluia. E quando tiver amor, quando este amor estiver no meio de vós, aí verdadeiramente sereis os meus discípulos. Ah, meus queridos irmãos, o que nos define, nos distingue, não é os dons espirituais. Louvado seja Deus, porque o apóstolo Paulo disse: ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu conhecesse toda a ciência e não tivesse amor, nada seria, e não tivesse amor, nada adiantaria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda
ainda que eu pegasse todo o meu recurso, toda a minha fazenda e desse aos pobres e não fosse por amor, de nada serviria. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, porque tudo isto sem amor não tem valor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. O Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso sumo pastor. Ele disse: olha, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém tira, irmãos, a vida do bom pastor, mas ele dá. Ele entrega para depois tornar a pegar de volta. Louvado seja Deus. Ele não empresta e nem vende. Ele dá a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Tinha razão o salmista em dizer: o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Como é maravilhoso, irmãos, quando nós temos a convicção que o Senhor é o nosso pastor. Aleluia, nós somos confortados, o nosso coração é confortado, o nosso coração é consolado em momentos de adversidade, em momentos difíceis. Louvado seja o nome de Jesus, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Louvado seja Deus. Ele nos faz deitar em verdes pastos. Ele é os verdes pastos. Ele é os pastos verdejantes. Ele é as águas tranquilas. Ele é o refrigério para a alma. Ele é a bondade e a misericórdia. Ele é a mesa preparada. Aleluia, Ele é o cálice, Ele é o conteúdo que transporta em nossos cálices. Louvado seja Deus. E repousarás no fim dos teus dias. O pastor tem uma grande responsabilidade, é de cuidar, e principalmente que é algo que não é do pastor, é do sumo pastor, que é Jesus. A responsabilidade ainda é maior ainda. Quando alguém coloca algo na nossa mão para nós cuidarmos, que não é nosso, a preocupação é maior. E principalmente que cada um de vocês que estão aqui, cada um de nós temos um valor tão grande que o dinheiro desse mundo não paga. A responsabilidade do pastor costuma dizer que é maior do que o presidente da República. Porque a Bíblia diz que o valor de uma alma não tem dinheiro no mundo que pague. Que responsabilidade está nas costas de um pastor, né? Nos ombros do pastor. Não é fácil, não. Pastor tem momentos que ele está chorando, tem momentos que está sorrindo, mas está dizendo a palavra: vai até o fim, porque o teu repouso, o teu descanso, só no fim dos teus dias. É muita responsabilidade. Vamos orar a favor do pastor. Eterno Deus, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, nós levantamos a nossa mão para o céu e apresentamos os teus servos, Senhor, que estão aqui na frente. Aleluia, Senhor. Abençoa a vida dos teus filhos, que cada dia o Senhor possa, meu Deus, abençoar, meu Deus, de uma forma toda especial, dando a direção do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eles não vão resistir, Senhor, mas se eles tiverem o Espírito de Deus, eles vão até o fim, ó Pai, até o dia que o Senhor nos chamar, aleluia, para o repouso eterno. Senhor, nós colocamos esta família nas tuas mãos, essas duas famílias que o Senhor chamou para fazer a obra do Senhor, para levar à frente o ID do Senhor e cuidar de algo precioso.
Oh, aleluia, que este mundo, Senhor, não tenha riqueza para pagar, que é o valor de uma alma. Coloca, Senhor, em cada coração amor às vidas, amor às almas, em busca das almas que estão perdidas também. Coloca, Senhor, amor no coração da igreja, para amar o pastor, para ajudar o pastor naquilo que for necessário, meu Deus. Senhor Jesus, abençoa poderosamente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja diga amém, Jesus. Glória a Deus.